Então, eu sou a Yasmin Assis e quem também está nesse trabalho é a Bianca e a Yasmin. E o nosso tema é Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode isso. Então, o que basicamente, né, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei e ela dispõe em mostrar a prioridade dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte e lazer, à cultura da criança e do adolescente, ou seja, aqueles que têm menos de 18 anos, né? E no caso até 18 anos. E a essência desse documento é mostrar os direitos fundamentais dessa lei. Pode passar isso. Então tá, eu vou falar um pouquinho sobre a questão histórica para até que essa lei tenha surgido, desde o Brasil colônia. E no caso, né, no Brasil colônia não havia nenhuma proteção, né, criança nem ao adolescente. E aí eles faziam o que, né, basicamente? Eles queriam satisfazer o, o período, que no caso era a coroa. E aí, nesse período, algumas meninas, elas eram trazidas, né, de Portugal, e elas eram, por exemplo, forçadas a se casarem com pessoas que moravam no Brasil. Esses são alguns exemplos, né, do que acontecia. No caso, pedofilia. Como não existia nenhuma lei, nada que dissesse que isso não poderia acontecer, era algo normal. Agora, né, no cenário atual, né, no cenário mundial, aliás, né, no caso, como eu disse, no Brasil colônia, esses direitos eram praticamente inexistentes, e no cenário mundial a mesma coisa, né? O sistema, né, ele não era tão eficaz para crianças e adolescentes, porque era algo muito pouco visionado, as pessoas não buscavam saber mais disso, porque para eles nada acontecia, era algo normal, que já estava no cotidiano. E agora, para mostrar um pouco atualmente, né, essa lei, né, esse estatuto, na verdade, ele foi criado dia 13 de julho de 1990 e, como diz aí, é um marco, o que realmente, porque como antes, né, as pessoas, principalmente, acredito eu que no nosso contexto, homens abusavam de meninas, não tinham, às vezes não era obrigatório ir para a escola, por isso o nível tão alto de analfabetismo hoje em dia. As crianças, elas não eram muitas vezes alfabetizadas, do porquê os pais não eram obrigados a levá-los para a escola. Então, acabou caindo no cotidiano e era algo normal. Então, a partir do momento que foi criado esse estatuto, teve outra visão, né? Muitas pessoas até enxergam como um mimimi, como, não, como assim um pai não pode bater? Como assim? Não, é meu filho, eu faço o que eu bem entender. Mas a partir do momento que essa lei foi sancionada, né, as pessoas começaram a ver que não é bem assim, existem regras, você não pode fazer o que você bem entende, né? Pode ir para o próximo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais leis complementares incorporadas pelo ECA. A primeira delas é a Lei número 3.798, instituída em 2019. Ela prevê a obrigatoriedade de uma criação de uma Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A próxima lei que a gente também achou interessante falar um pouco sobre ela é a Lei 3.436, instituída em 2017. Ela discorre sobre o direito ao acompanhamento e orientação também às mães durante a amamentação e também durante o período de gravidez. E, por fim, a Lei 2010, instituída em 2019, a qual trouxe várias mudanças significativas no ramo da adoção, principalmente no que diz respeito a um estágio de convivência e criação de afinidade com a família que adotará
as crianças ou os adolescentes. Além disso, a gente também achou importante citar alguns programas e políticas públicos que se articulam ao ECA. Esses programas, eles visam a efetivação dos direitos, aqueles que são instituídos na teoria, mas que por vezes na prática deixam de ser cumpridos. Um exemplo disso é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado por Morte. Esse programa foi criado em 2003, mas instituído somente em 2017, e apresenta como principal objetivo a proteção e a preservação da vítima menor que encontra-se sob ameaça constante de morte. Esse programa age por meio de alguns níveis. O primeiro deles é a retirada e a identificação da ameaça. A partir do momento em que uma ameaça é identificada por meio dos programas de poderes jurídicos, dos conselhos tutelares e também do Ministério Público, a criança ou adolescente é retirada do local e é inserido em novos espaços de convivência e moradia. Além disso, o segundo passo que esse programa tende a dar é o acesso amplo a projetos educacionais e também profissionalizantes. Um outro projeto que a gente também achou interessante colocar no trabalho foi o Programa de Redução da Violência Letal. Esse projeto foi criado em 2009, juntamente com algumas outras instituições, tais como a Unicef, e ela visa principalmente a promoção de ações que garantam a sensibilização, a articulação política e a produção de mecanismos de monitoramento. Ou seja, o principal objetivo desse programa é assegurar que a violência contra a criança e o adolescente seja tratada como prioridade na agenda pública. Além disso, eles criaram um índice de homicídios na adolescência, e esse índice tende a ser uma base para os gestores públicos, a fim de que sejam criados planos e estratégias para que sejam combatidos esses problemas. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os programas municipais, dando destaque aos programas presentes no município e também no estado de São Paulo. O primeiro deles é o programa de plataformas centros urbanos. Ele é um programa que realiza diversos trabalhos e projetos que tendem a garantir o direito da criança, e eles atuam também por meio de estatísticas realizadas ano a ano. Essas estatísticas conseguem diferenciar o potencial de ação realizada e também conseguem identificar os locais onde precisam de melhorias. O próximo programa é o conhecido como PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele tem como principal objetivo a defesa da criança no que diz respeito à exploração e o trabalho. Além disso, as vítimas são retiradas do local de trabalho e exploração e são inseridas também em centros de convivência, tais como centros para a juventude. Dentro dessas políticas e programas, temos também um protocolo de atenção integral a crianças e adolescentes vítimas de violência. Esse protocolo, ele abrange todos os tipos de violência, sejam elas violência física, abuso sexual, abuso psicológico, abandono, síndrome de maus tratos, entre outros tipos de violência. Esse protocolo foi elaborado por uma equipe técnica de várias instituições, governamentais e não governamentais, como, por exemplo, a Unicef, CESPA, Propaz e outros, né? Então, como que a gente identifica essa violência? A gente tem várias formas de identificar, né? E todo mundo está incluso nessa parte de identificação da promoção e segurança da criança, né? Então, qual atitude a gente deve tomar quando a gente sabe que está acontecendo um caso desses, que a gente identifica, né? A gente pode documentar, que é registrar de forma detalhada todo o processo, né, de avaliação desse problema. Diagnóstico e também do tratamento, no caso de hospitalar, né? A gente também pode transcrever, que é descrever o histórico, as palavras da criança, tudo que ela te conta. E também notificar, né? Então, essa parte de notificar, ela pode ser
por qualquer profissional da saúde, né? Também pelos professores, todo mundo que identifica esse problema, né? E como a gente faz para denunciar? No Brasil, o principal canal de denúncias é o Disque 100. Ele é coordenado e efetuado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos. E também ele tem parceria com a Petrobras e SESC, Centro de Referência, Estudos e Ação sobre Criança e Adolescente. Então, a gente vai falar um pouquinho o papel do enfermeiro, o papel da enfermagem, né? E dos profissionais da saúde frente a essa identificação de violência, né? Então, o primeiro contato sempre vai passar pela gente da enfermagem, né? A gente recebe a criança, então a gente pode identificar como as lesões, por exemplo, né? Escoriações, sangramento, tudo que a criança te conta, também você pode colocar isso como identificação também do problema, né? E a gente tem um papel fundamental nessa parte de avaliação, também para ter a promoção, né, prevenção e observação dos sinais e sintomas, e assim tomar a devida providência, né? Então, é importante a gente sempre estar atentos, né, a alguns sinais, sejam eles de dano físico, dano de abuso sexual, todos esses tipos de violência. Só lembrando também que a gente, nessa parte de notificar, a gente tem um código de ética, né? Sobre todos os casos que a gente atende, de ética mesmo profissional, né? A gente não pode expor a pessoa. Porém, nesse caso, a gente tem uma lei no Corém, né? Que é o Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem, que foi implementado dia 8 de fevereiro de 2007. Esse código, ele dá um respaldo para a gente nesses casos em que a gente aciona as autoridades, né, para cuidar desse caso da criança, e a gente tem todo o respaldo que ele não vai entrar como se a gente estivesse infringindo a ética, a gente está colaborando com a qualidade de vida da criança. Então, isso é muito importante falar também. A gente tem também os desafios a serem superados. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado, né, dia 13, que nem a gente comentou no começo do vídeo, de 1990. Até então, antes desse estatuto ser criado, todas as crianças que eram abandonadas ou, né, que não podiam viver com seus pais eram levados para um abrigo. Mas esse abrigo, ele também acolhia crianças que infringiam outras leis, né? Vamos dizer assim. Também crianças que roubavam, crianças que faziam dano a outra pessoa. Então, todo mundo convivia junto. A partir dessa lei, então, a Lei 8.069, criada em 1990 do ECA, ela garante a proteção integral das crianças de 0 a 18 anos. Porém, mesmo após 3 décadas da criação dessa lei, a gente pode observar que tem muitos problemas e muitos desafios para serem enfrentados. Como, por exemplo, o desembargador Eduardo Gouveia, que fala: o Estado, basicamente os 3 poderes, executivos e legislativos, se empenham, mas não com tanta eficácia. Vendo todos esses programas e leis, a gente pode, né, observar que ele é muito bonito, mas no papel. E presencialmente, né, a gente pode observar que nem tudo é cumprido de forma 100%. A gente pode observar que, né, até hoje no Brasil, a gente tem crianças analfabetas, né, crianças que não vão para a escola, crianças que têm muitos problemas que são
protegidos, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como obrigação dos pais de acompanhar o desenvolvimento da criança na escola, e também, né, em toda a sua vida, dar condições ideais para a criança de moradia, de alimentação. Então, a gente pode ver que nem tudo é seguido, né? Nem tudo nem tudo está correto diante de tudo que está escrito na lei, né? Como, por exemplo, a procuradora Hermínia Diniz, que diz que 60% dos alunos brasileiros com mais de 15 anos não estavam plenamente habituados ao exercício de cidadania, por insuficiência de letramento e baixo nível de proficiência em matemática. Então, a gente também pode ver esses outros problemas, né? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Espero que deu para explicar, né? Que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, do Estatuto da Criança, como ele foi criado, como ele foi desenvolvido, qual é o nosso papel